Graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 21. Do versículo 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 21. Que nos fala sobre o novo céu e a nova terra. Vi novo céu. Fio, eu acho que você colocou aí o 20, é o 21. Capítulo 21. Isso. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Querido Espírito Santo, fala, Senhor, que eu desapareça e o Senhor apareça. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Veja só, irmãos. O livro do Apocalipse é um livro cheio de promessas. Tem muita gente que tem medo de ler, né? E não gosta de ouvir pregações sobre o Apocalipse. Mas se você é um destes, eu quero dizer para você: mude teu pensamento, mude tua ideia. Porque o Apocalipse é um livro cheio de promessa maravilhosa para nós. Amém? Então não tenha medo. Alguns têm medo porque o conhecimento, como é que eu vou dizer, da população, o geral, né? Eles dizem que o livro do Apocalipse é difícil, é complicado, não tem entendimento, que não se deve ler. E por isso então que muitos cristãos têm medo de ler o Apocalipse. Mas é lindo, é maravilhoso ler o Apocalipse, porque nós temos várias promessas. E hoje então eu quero te pregar a respeito do novo céu e a nova terra, que nós acabamos de ler.
E quero tirar uma dúvida de muitas pessoas, que algumas pessoas já me perguntaram assim: pastora, nós vamos morar no céu para todo sempre? Porque algumas pessoas não conseguem entender o que é a eternidade. Então eu quero te explicar hoje, né? E para isso eu tenho que seguir uma sequência do que está para acontecer. E vou procurar falar um pouquinho de cada um, para que você saia daqui sem dúvida hoje. Porque muitas pessoas acham que os salvos vão viver no céu para todo sempre. E não é verdade. Tá, irmãos? Então, quem sabe você diga assim: ih, pastor, agora deu. Nós não vamos para o céu, então? Nós não vamos morar no céu? Então, de que adianta aceitar Jesus, passar tanto trabalho, se nós não vamos para o céu? Mas nós vamos. Só que não vamos passar toda a eternidade no céu. Tá? Então, eu quero te explicar isso hoje. Veja só. Essa expressão de ir morar no céu, geralmente a gente fala no geral, porque se você for detalhar cada coisa que está para acontecer, muitas pessoas não têm nem paciência para ouvir, né? Então daí a gente fala nesse sentido: quem aceitar Jesus vai morar no céu. E realmente vai, só que nós temos que entender certas partes deste céu. Então, o que está por acontecer? Veja só, aquelas pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador e que já morreram, já saíram desta vida, aonde que elas estão nesse exato momento? Eu quero ver se hoje eu tiro toda dúvida que você tenha sobre isso, tá, irmãos? Mas se não, né, é impossível pregar a Bíblia inteira num culto, então não tem como, mas eu vou tentar tirar o máximo de dúvida. Então, quem morreu salvo já está no céu, pastora? Não, ainda não. Está no paraíso. Quem morreu salvo, porque aceitou o Senhor Jesus nessa vida, mudou de vida, serviu a Deus, e daí veio já a falecer, então não está ainda no céu, está no paraíso. Mas como eu falei, a gente usa essa expressão: está no céu com o Senhor. Porque nem todos vão entender, né, essa divisão. Mas veja só, o que é o paraíso e o que é o céu. O paraíso, ele é um lugar lindo, maravilhoso, um jardim de delícias, como a Bíblia fala. Ele é um lugar de paz, é um lugar dos salvos, aonde estão agora, nesse momento, esperando o dia do arrebatamento para serem ressuscitados. Amém, irmãos? Então estão no paraíso. Mas pastor, o paraíso não é o céu? Não. O paraíso faz parte do céu, porque está debaixo do trono de Deus, é um lugar seguro, onde mal algum chega. Então estão no paraíso. E quando então que vamos para o céu? Quando que essas pessoas que já morreram vão entrar no céu propriamente dito? No momento do arrebatamento da igreja. Quando o Senhor Jesus quer buscar a sua igreja, que é a primeira coisa que está para acontecer, veja só, o que vai desencadear, o que vai fazer acontecer tudo que ainda está por vir, que a Bíblia nos fala, é o arrebatamento da igreja. Enquanto o arrebatamento da igreja não acontecer, a vida vai continuar desse tipo, como a gente está vendo hoje, com dificuldades, com problemas, mas os dias vão continuar parecidos, né? Podemos dizer assim. A vida vai estar correndo
normalmente. Mas quando acontecer o arrebatamento, aí então é a chave que vai abrir a porta para que os acontecimentos finais, que o Apocalipse nos fala, venham a acontecer. Tá? Então, o que está para acontecer primeiro? Agora, o arrebatamento da igreja. E no arrebatamento da igreja, então, esses nossos irmãos em Cristo que já morreram, salvos, vão ressuscitar, que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. É o que a Bíblia nos fala. Por quê? Porque a segunda ressurreição é só para os não salvos, e daí nós vamos falar aqui, ela vai ser um período bem mais lá na frente. Então, quem morreu salvo e está no paraíso nesse momento, quando Jesus vier buscar a igreja, vão receber seu corpo novamente, junta espírito, alma e corpo, tudo de novo. Aquela pessoa volta a ser como ela era no seu físico, então, e recebe o corpo glorificado e sobe. Sobe para onde, pastora? Até as nuvens. Até as nuvens, quer dizer, ressuscita, né? Sai do túmulo. Um detalhe, irmãos, que a gente vê muito em filmes, em vídeos, quando fazem vídeos a respeito do arrebatamento, eles mostram túmulos abertos, né? Você já viu com certeza algum vídeo do arrebatamento? Que eles mostram os túmulos abertos daqueles que vão ressuscitar. Mas não necessariamente, o túmulo não precisa abrir. Porque tem gente que não tem mais nem túmulo, né? Muitos morreram no mar, nunca foram enterrados. Muitos morreram queimados, então o corpo desmanchou em cinza. Então não necessariamente que o túmulo tenha que abrir. Porque muitos não têm mais nem túmulo. E aqueles que têm, precisa abrir o túmulo? Não sei se vai abrir. Eu não posso te afirmar se o túmulo vai abrir e a pessoa vai sair dali. Ela pode sair porque agora com o corpo glorificado, passa através de paredes. Então vai passar através dos túmulos. Entenderam isso, irmãos? Então não tem necessidade de abrir. Agora, se Deus vai fazer abrir para mostrar para os outros em forma de testemunho, eu não sei. Mas não tem necessidade de abrir. Eu só estou falando isso como uma curiosidade, porque geralmente nos filmes e nos vídeos que a gente vê, eles mostram os túmulos abertos na hora do arrebatamento. Mas isso então não vem ao caso agora. Mas aí então a pessoa vai receber seu corpo de novo. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, irmãos, para nos salvar, Ele não morreu só pela nossa alma. Ele morreu por todo o nosso ser. Então Ele morreu pelo nosso espírito, pela nossa alma e pelo nosso corpo. O nosso espírito, então, é a vida, né, que Deus dá, que no momento da ressurreição, então, aquele morto que era salvo, que é salvo, vai receber de novo a vida. A alma da pessoa, então, também fica ali naquele momento restaurada, glorificada, e o corpo a mesma coisa. Então o corpo volta a ser como era em vida, é glorificado, daí já não tem mais, como é que eu vou dizer para você? Já não está mais sujeito ao pecado, porque daí vai ser glorificado nesse exato momento, e é tudo rápido, é assim, é numa fração de segundo, o arrebatamento. E aí então ela volta a ter seu corpo e sobe até as nuvens. Tá? Por que eu parei nas nuvens aí agora? Para explicar para você que os que estiverem vivos ainda, porque daí ainda estão com o seu espírito, alma e corpo, não morreram, então vão ter esse corpo também transformado e glorificado. Daí não precisa ressuscitar, porque não morreram. E aí então, também no mesmo instante, sobe até as nuvens, com o corpo glorificado.
Ficou entendido até aqui, né, irmãos? Então, por que eu disse até as nuvens? Porque nós vamos juntos. Paulo disse que nós não iríamos preceder aqueles que já morreram salvos. O que é isso? Que primeiro aqueles que já estão salvos, que já estão no paraíso, vão ressuscitar. E daí nós em seguida vamos ser transformados e vamos junto encontrar Jesus acima das nuvens. Amém? Então, por isso que eu dei uma paradinha ali nas nuvens para poder te explicar. Então, essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então, é o arrebatamento da igreja. Então, o que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. Tá, pastora. Daí, então, esses que morreram, que hoje estão no paraíso, para onde vão? Aí sim, finalmente vão entrar junto com os vivos salvos, que foram transformados e glorificados também no arrebatamento. Vamos entrar todos juntos no céu. Daí é céu. Amém? Vão notando bem a diferença entre um e outro. Paraíso não é céu, paraíso é como se fosse uma antessala do céu. É um lugar lindo, maravilhoso, que faz parte do céu, mas que ainda não é o próprio céu, porque o céu, então, é só depois da ressurreição e da glorificação. Amém? Então, vamos para o céu. Olhe bem, vamos para o céu no momento do arrebatamento. Depois disso, depois que passarem 7 anos, os 7 anos das bodas, do casamento de Jesus com a sua noiva, que é a igreja, então as bodas do Cordeiro, que vai durar 7 anos, porque é uma figura do casamento judaico. O casamento judaico leva 7 dias, é 7 dias de festa. Então, o casamento do Senhor Jesus com a noiva, a igreja, também vai durar 7 anos. Amém, irmãos? Então, 7 anos nós vamos estar no céu. Céu, verdadeiro céu. Tá? Por 7 anos nós vamos estar morando no céu. E aí, pastora, depois dos 7 anos, quando terminar os 7 anos de festa de casamento no céu e terminar os 7 anos de tribulação para aqueles que perderam o arrebatamento aqui na terra, Jesus volta na sua segunda vinda. Porque a gente diz assim, Jesus está voltando, e realmente está. Mas é a mesma coisa quando a gente vai explicar sobre o céu. Por quê? Porque a gente diz, Jesus está voltando, porque se nós formos explicar para as pessoas do mundo a volta de Jesus nessas etapas, eles vão ficar confundidos. Então a gente diz, Jesus está voltando, se prepare. Mas primeiro vai acontecer o arrebatamento. E depois a segunda vinda. Então olhe só, arrebatamento, 7 anos os salvos com Jesus no céu. Amém? Quando terminar esses 7 anos, que vai terminar a tribulação aqui na terra, que vai terminar no céu a festa de casamento de Jesus com a igreja, Jesus vem na sua segunda vinda. É diferente de arrebatamento. Arrebatamento é só para os salvos. Só quem vai ver Jesus somos nós os salvos, no momento do arrebatamento. Na segunda vinda, todo olho o verá. Então daí Jesus vai voltar, como fala lá no Apocalipse 19, montado em um cavalo branco, vitorioso, guerreiro, forte, junto com todos nós que passamos esses 7 anos com ele no céu. E junto com miríades de anjos, muitos anjos. Amém, irmãos? Estão entendendo a sequência? Amém? Eu sei que eu já falei aqui várias outras vezes, né? Mas é que para eu chegar nesse assunto que alguns têm dúvida se nós vamos morar para sempre no céu, eu tenho que explicar tudo isso aqui de novo. Então veja só, segunda vinda, Jesus vem
E nós que fomos arrebatados 7 anos antes, vamos voltar com ele. Amém? E nessa volta de Jesus, que daí sim, então é a volta de Jesus, né? Porque agora nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Nós não estamos esperando a segunda vinda. Nós não estamos esperando a volta de Jesus. Nós estamos esperando a volta no sentido de que ele vem nos buscar. Mas a segunda vinda, que é a volta dele, vai ser só 7 anos depois do arrebatamento. Mas como eu expliquei antes, a gente não fala assim em etapas para as pessoas do mundo, porque senão complica mais as ideias deles, né? Então por isso a gente diz, Jesus está voltando. E está mesmo. Mas nós estamos esperando o arrebatamento. Quando Jesus vir então na sua segunda vinda, o que vai acontecer? Nós vamos estar juntos com o Senhor Jesus, vindo com ele e ficando com ele aqui na terra. Tá? Então é isso que eu quero que você entenda bem. Nós vamos passar 7 anos no céu e depois vamos vir para a terra com Jesus. O que nós vamos estar fazendo? Ajudando Jesus a governar essa terra. Porque quando Jesus vier, então, na sua segunda vinda, a primeira coisa que ele vai fazer é jogar o anticristo e o falso profeta vivos dentro do lago de fogo. São eles que vão inaugurar o lago de fogo. Nesse momento não tem ninguém no lago de fogo. O lago de fogo existe, é literal, é real, mas ainda não foi inaugurado. Então, quem vai inaugurar o lago de fogo é o anticristo e o falso profeta, que estavam dominando o mundo aqui nesses 7 anos, enquanto nós estávamos no céu, o povo na terra estava aqui sofrendo nas mãos deles. Então agora na segunda vinda Jesus vem, derrota o anticristo e o falso profeta, joga eles vivos dentro do lago de fogo, prende Satanás. Satanás ainda não vai para o lago de fogo. Ele vai para o abismo, ele vai ficar preso por 1000 anos. Tá, irmãos? Estão entendendo a sequência, né? Amém? E depois que Jesus jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, prender Satanás no abismo, que ainda não é o lago de fogo, é como se, eu falei que o paraíso é como se fosse uma sala do céu. O inferno e o abismo é uma antessala do lago de fogo. Tá? Então, Satanás vai ser preso por 1000 anos. E vai parar de incomodar aqui no mundo por 1000 anos. E daí Jesus vai instituir o milênio. O que é isso? São 1000 anos de paz, que o próprio Jesus vai estar governando todo o planeta a partir de Jerusalém. O que é isso? Jerusalém vai ser a capital do mundo. Assim como os países têm as suas capitais, né? A nossa aqui é Brasília. Então, Jerusalém vai ser a capital da terra no milênio. Amém, irmãos? Então Jesus vai estar em Jerusalém e a partir de Jerusalém ele vai governar todo o planeta, toda a terra. Vai julgar Israel, vai julgar as nações, para saber quem é que vai entrar nesse milênio com ele. E depois do julgamento, então, começa esse milênio, e que nesse milênio, então, com o Satanás preso, muitas coisas não vão mais acontecer. Por quê? Porque Satanás vai estar preso, não vai mais poder tentar o ser humano, não vai mais poder fazer todo o mal que ele faz por aí hoje. Entendido até aqui? Amém? Então,
Depois desses 1000 anos, agora sim nós vamos ler Apocalipse 20. No Apocalipse 20, versículo 1, nos fala isso que eu acabei de te dizer. A prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Então, olha só. Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vamos ler até aqui. Então aqui é para te provar isso que eu acabei de falar, porque às vezes as pessoas acham assim que o livro do Apocalipse é uma lenda, é uma historinha qualquer, é uma coisa que não é verdade. Não, é pura verdade, a palavra de Deus, foi Jesus que falou para João, então vai acontecer. Tá, irmãos? Então agora nós estamos falando de coisas que ainda vão acontecer. Hoje nós estamos aqui no princípio das dores. Depois do arrebatamento vai acontecer todas essas coisas, então, tudo no seu determinado tempo. Então Satanás vai ficar preso por 1000 anos, mas no versículo 7 de Apocalipse 20, daí nos diz, Satanás é solto e derrotado. Então vamos ler. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Até aqui. Então veja só, Satanás vai ser solto de novo depois dos 1000 anos. Ah, pastora, mas por que Deus tem que soltar de novo esse traste? Né? Está preso, deixe preso. Mas o caso é o seguinte, irmãos, Deus, Ele é justo. Então Ele não pode, como é que eu vou dizer? Ele não pode, se Ele não soltasse Satanás de novo, Ele estaria sendo injusto conosco que vivemos nesse período antes do milênio. Por quê? Porque nós fomos provados. Nós tivemos de fazer a nossa escolha, se nós queríamos Jesus ou não. E no milênio, agora você vai entender melhor, no milênio vão nascer pessoas. A terra vai continuar sendo habitada, vão nascer crianças, as pessoas vão estar trabalhando, plantando, só não vai mais ter guerra, não vai mais ter doença. Por quê? Porque Satanás está preso. E essas pessoas, então, que entraram no milênio, depois do julgamento, que Jesus veio na segunda vinda, fez o julgamento das nações e viu quem podia entrar no milênio. Quem que vai entrar no milênio? Aqueles que ajudarem a nação de Israel no período dos 7 anos de tribulação. Aqueles que apoiarem os judeus no período dos 7 anos, ou seja, a nação, o povo que apoiar Israel, vai ter o direito de entrar no milênio. Tá, irmãos? Só que no milênio vão continuar se casando, vão continuar constituindo família, vão nascer muitas pessoas. E são 1000 anos. Então, em 1000 anos, nasce muita gente. Né? Nasce muita gente em 1000 anos. E aí, essas pessoas que entraram no milênio porque apoiaram Israel, e essas que nasceram, então, nesse período, que vão nascer, né, mas eu estou falando como se já estivesse acontecendo, que vão nascer no período desses 1000 anos,
eles também precisam ser testados. Eles também precisam fazer a sua escolha. Para saber se eles realmente amam a Jesus e querem viver para Jesus, ou estavam ali no milênio só porque quem estava governando era Jesus, o diabo estava preso, então não conheciam o outro lado, não fizeram a sua escolha. Ficou entendido isso? Então essas pessoas também vão ter que fazer a sua escolha. Porque senão Deus seria injusto conosco. E Deus não é injusto nunca. E ele então vai soltar Satanás. E quando Satanás for solto, então, aí vamos continuar lendo aqui agora. No versículo 9 diz assim. Bom, vamos ler o 8 de novo. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então ele ficou preso 1000 anos. E agora vai ser solto. Ele vai sair bem doido de lá. Que são, ele não é mesmo, né? Então é como o ditado que nós falamos sempre. O diabo está endemoniado. Então ele vai sair de lá querendo fazer folia. E ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E vai fazer então a última guerra que a Bíblia chama de Gog e Magog. Gog e Magog também é em 2 etapas. Vai ter uma Gog e Magog um pouquinho antes ou no momento do arrebatamento, que vai ser a 3ª guerra. E esse último então, que é chamado de Gog e Magog, vai ser depois do milênio, no finalzinho do milênio. Por que ele vai fazer isso? A fim de reuni-las para a peleja. Quer dizer, ele vai levar muita gente a se levantar contra Jesus. O reinado de Jesus, que é um reino puro, santo, sem pecado, sem maldade, mas mesmo assim muitos daqueles que estavam vivendo esse período de 1000 anos com Jesus vão se levantar contra ele. Por quê? Porque tiveram que fazer a sua escolha. E eles não tinham feito a escolha antes porque não tinham conhecido a maldade, né? Então agora vão fazer a sua escolha. E aqui diz, o número dessas é como a areia do mar. Então vai ser muita gente que nasceu no milênio, que estava no milênio junto com Jesus, vão se levantar contra Jesus e vão apoiar Satanás. E vão entrar então nessa guerra chamada de Gog e Magog para tentar destruir Deus. O diabo é teimoso, né? Pois ele sabe que ele já está derrotado, mas ele ainda quer, mais uma vez, querer, né, destruir Jesus, ele quer tirar o ser humano das mãos de Deus. E aí diz ali no 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, o que é que ele vai fazer com todas essas pessoas que ainda vão acompanhar ele? Eles vão invadir Jerusalém. Aqui é Jerusalém terrena. A Jerusalém, capital de Israel, que será a capital do mundo nesse tempo aqui. Então, ele vai, como diz ali, marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida que é Jerusalém. O acampamento dos santos, por quê? Porque nós, que fomos arrebatados antes, vamos estar aqui com Jesus na Nova Jerusalém, na Jerusalém terrestre, tá? Nós vamos estar aqui fazendo o quê? Ajudando Jesus a governar, trabalhando, fazendo alguma coisa útil para o reino de Deus, porque aqui sim vai ser o reino de Deus. Muitos dizem hoje que o reino de Deus já é aqui e agora. Não, o reino de Deus vai ser aqui, na época do milênio. Então nós vamos estar ajudando Jesus aqui, nós vamos ter funções. Porque muitos dizem assim, depois então que nós morrer, ou depois do arrebatamento, nós vamos ficar que nem anjinho voando. Não, nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. E no milênio nós vamos trabalhar. Só que nós vamos ser diferentes daqueles que entraram no milênio e dos que nasceram no milênio,
Porque nós já vamos ter nosso corpo glorificado. Nós não vamos mais pecar. Nós não corremos mais o risco de perder a nossa salvação daí. Graças a Deus, né? Que coisa boa. Nós não vamos mais pecar. Por quê? Porque nós já tivemos o nosso corpo glorificado no momento do arrebatamento da igreja. Então nós vamos estar lá junto com Jesus. Ah, pastora, mas e como que essas pessoas que entraram no milênio e que vão nascer no milênio, como é que eles vão saber que nós estamos ali? Quando Jesus ressuscitou, ele caminhou na terra por 40 dias. Lembram? Ele caminhou, ele conversou com os discípulos, depois que ele subiu para o céu. Nós vamos ter o nosso corpo parecido com o corpo de Jesus, glorificado, não vamos mais pecar. Então nós vamos poder nos movimentar pelo planeta da forma que nós quisermos. O Senhor Jesus chegava num lugar, de repente, depois da ressurreição, de repente ele já sumia, já aparecia no outro. Por quê? Porque daí já não é mais o corpo terreno. Já não é mais o corpo físico, é o corpo glorificado. Nós vamos ser assim no milênio. Ficou entendido, irmãos? Nós vamos ser assim daí para todo sempre. Corpo glorificado. As pessoas que nascerem no milênio não vão poder atravessar a parede. Nós vamos. Porque Jesus atravessou paredes. Entendido isso? Amém? Então vai ter diferença. E nós vamos estar com Jesus então na Terra Santa, na Jerusalém terrestre, que o diabo vai querer invadir para destruir. Só que, olha só, o que vai acontecer? Finalzinho do 9. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo vai querer destruir a cidade de Jerusalém, vai querer destruir nós, os salvos, vai querer destruir todos os habitantes da terra, vai querer destruir o próprio Jesus, mas Jesus não precisa nem lutar. Simplesmente Deus vai mandar fogo do céu e o diabo vai ser derrotado e todos aqueles que se juntaram a ele vão morrer nesse mesmo instante. E daí no finalzinho, no 10, né, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui, sim. Nesse período aqui, então, do final do milênio, quando Satanás for solto, ele vai ser destruído de vez e vai ser lançado dentro do lago de fogo, aonde já estão daí o anticristo e o falso profeta. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Eu estou tentando fazer uma sequência assim para você ir acompanhando sem confusão na tua mente. Então, aí Satanás foi para o lago de fogo para sempre, para daí nunca mais sair de lá. Vai sofrer por toda a eternidade. O diabo não manda no inferno, tá, irmãos? Ou no lago de fogo, porque o inferno mesmo vai ser jogado dentro do lago de fogo. Então, ali vou ler isso aqui só para te explicar aqui, ó. O versículo 14 que diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o próprio inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. O diabo nunca vai para o inferno. Esse inferno onde hoje as pessoas morrem sem Jesus e vão para lá. Esse inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. Então o diabo vai ser jogado já dentro do lago de fogo. E ele vai ser lançado lá para sofrer, não para maltratar ninguém. Porque as pessoas acham que o diabo nesse momento está lá no inferno castigando aquelas almas que foram perdidas, né? Não é verdade. Ele ainda não foi e ele nem vai para o inferno. Ele já vai para o lago de fogo. Entendido isso, irmãos? Amém? Vocês estão me olhando assim com uma carinha um pouquinho confusa. Diga assim.
Sim, mas no sentido assim, ó. Vou refazer a pergunta se alguém não escutou. O irmão Sidney perguntou o seguinte: se nos 1000 anos vai ter morte? Vai. Mas é assim, aquele que pecar morre imediatamente. Hoje a pessoa peca e vai morrer depois, ou né, vai ter o seu castigo mais tarde. No milênio não. No milênio a pessoa pecou, porque é um detalhe assim, o Satanás vai estar preso. Mas a maldade do coração humano, essa ainda pode se revelar. E vai se revelar. Então, aquele que se rebelar contra Jesus nesse período dos 1000 anos, morre imediatamente. Morreu, pecou, morreu. Tá? É assim que vai acontecer no milênio. Mas para aquele que não pecar, vai passar os 1000 anos com Jesus. Sim, no seu corpo normal. Até os 1000 anos. E daí, quando Satanás for solto, então, eles vão fazer a escolha se eles querem continuar servindo a Jesus ou se eles vão se rebelar de vez contra Jesus, com a influência de Satanás. Né? Só que desses que vão entrar no milênio e dos que vão nascer no milênio, muitos vão ser salvos. Tá? Então, os que forem salvos, os que ficarem firmes, servindo a Jesus por amor, vão passar os 1000 anos e no final, lá no julgamento do trono branco, eles vão receber o corpo glorificado também e vão entrar na eternidade. Respondido, Cid? Então vamos lá, continuando. Hoje é uma aula aqui para vocês, né? É uma aula de escatologia. Quem sabe você diga assim, por que eu tenho que saber disso, pastor? Irmãos, se nós não soubermos o que vai acontecer, como que nós vamos nos preparar para isso? É importante. A Bíblia toda praticamente é escatologia, irmãos. Então é muito importante a gente saber disso. Então, aí o diabo vai para o lago de fogo, para nunca mais sair, graças a Deus. Todos aqueles que se rebelaram contra Jesus, que se rebelaram contra Deus, vão também ser condenados. E depois então que a morte e o inferno, que Jesus diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Né? Então a própria morte, o espírito de morte vai ser jogado dentro do lago de fogo com o inferno. Tá? Então, depois disso, o que é que vai acontecer? Aí acontece os julgamentos. O julgamento do trono branco, que é o versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse, que diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Vamos parar um pouquinho aqui para eu explicar. O que é esse julgamento do trono branco? O julgamento do trono branco, irmãos, que vai acontecer logo depois do final do milênio, é para todos os não salvos. Tá? Porque os salvos, a primeira ressurreição aconteceu no arrebatamento. Os não salvos continuaram no inferno. Eles estavam no inferno. Assim como os salvos estão no paraíso e só vão para o céu depois do arrebatamento, os que morrem sem salvação, os que não aceitaram Jesus, eles vão para o inferno. Só depois, aqui nessa época do julgamento do trono branco, é que eles vão ser ressuscitados
para ser julgados e lançados no lago de fogo. Tá? Então, assim como o paraíso é um pedacinho do céu, o inferno é um pedacinho do lago de fogo, que já é terrível, e o lago de fogo vai ser milhões de vezes pior. Entendido, irmãos? Então, daí todos aqueles que estão no inferno nesse momento, que ainda vão para o inferno depois que morrerem, porque rejeitaram Jesus. Todos aqueles que se levantaram contra Jesus no final do milênio, que morreram, foram para o inferno. Aqui, todos os não salvos vão se colocar diante de Deus, nesse julgamento chamado julgamento do grande trono branco, para serem lançados no lago de fogo, junto com quem já está lá, que são 3, o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. Aí esses vão ser lançados lá para sofrer eternamente com eles. Essa é a segunda ressurreição. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é só de salvos. Vão ressuscitar para estar com Jesus. A segunda ressurreição é só de não salvos. Então a ressurreição de não salvos vai acontecer aqui, depois do milênio. Certo, irmãos? Amém? Aí vão ser lançados lá. Esses livros aqui são os livros das obras, os livros que contam a história da vida das pessoas, porque Deus não joga ninguém no inferno. A pessoa que escolhe para lá com as suas atitudes, Deus não vai jogar ninguém no lago de fogo sem mostrar, você está indo para lá por causa disso, disso e daquilo. Mas a pessoa não salva, ela vai ressuscitar nesse momento aqui, mas olhe só a diferença. Os salvos ressuscitaram com um corpo glorioso, transformado, glorificado. Os não salvos vão ressuscitar com seus corpos feios, nus, em estado de decomposição. Vocês com certeza já assistiram algum filme de zumbi? Imagine uma situação assim para os não salvos. Aquela coisa feia, que está em decomposição, mas que nunca vai ser destruído. Fica feio por quê? Porque não foi salvo, rejeitou Jesus, não recebeu a transformação. Mas vai receber o seu corpo também, para ir para o lago de fogo, com o corpo, a alma e o espírito. Antes estava no inferno com a alma. No momento da ressurreição, eles vão sair do inferno, vão receber o corpo de novo, só que feio, sem salvação, envergonhados, vão se apresentar diante de Deus no trono branco. Vai ser aberto os livros e por último então vai ser aberto o livro da vida. Sabe o livro da vida que o nosso nome está escrito lá? Vai ser aberto aqui nesse dia. Mas nós não vamos participar desse julgamento, nós já estamos glorificados com Jesus. Nós não temos mais perigo de perder a salvação. Mas esses livros vão ser abertos. Imagine a situação assim. Jesus, sentado no trono, um anjo vai lá, pega o livro. E todos, de um por um, vão se apresentar diante do Senhor. Deus não vai julgar assim no montão. Não, é de um por um. Assim como nós salvos vamos receber a nossa recompensa no tribunal de Cristo, de um por um, os não salvos também vão se apresentar diante de Jesus, de um por um. Então vai lá o anjo e Jesus diz, o nome dele está no livro. O anjo olha, estamos imaginando essa situação, tá, irmãos? Mas que provavelmente vai ser assim. O anjo olha e procura lá o nome, fulano de tal. Está escrito o nome aí, o anjo procura. Não. Então vai ser jogado no lago de fogo. Que situação terrível, né? Vai ser muito sério, vai ser muito triste, mas a pessoa fez a escolha. Por isso a importância de nós aceitarmos Jesus e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida não entra em condenação. Aquele nome que não está escrito no livro da vida
vai para o lago de fogo. Infelizmente, né? Mas foi a escolha da pessoa. E aí então, e a Bíblia aqui continua no 13, então, diz assim, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui vai acontecer o julgamento do trono branco. Então vamos repetir a sequência até aqui. Primeira coisa que vai acontecer, arrebatamento. Depois os 7 anos no céu. Depois a segunda vinda de Jesus, quando nós vamos voltar com ele para reinar com ele aqui por 1000 anos. Daí o milênio, 1000 anos. Depois dos 1000 anos, então, o diabo vai ser preso de vez no lago de fogo. E acontece esse julgamento, então, do trono branco. E depois, pastora, o que vai acontecer? Depois desse julgamento, e um detalhe, nesse julgamento não vão ser só as pessoas não salvas, mas os anjos caídos também vão ser julgados, tá? E também vão ser lançados no lago de fogo. E nesse julgamento, os únicos salvos que vão ser julgados são aqueles que ficaram firmes com Jesus durante o milênio e que não tiveram ainda o seu corpo glorificado. Porque eles não fizeram parte da igreja para serem glorificados. Então eles viveram no período do milênio, mas ficaram firmes com Jesus, não foram enganados por Satanás. Então eles vão participar desse trono branco aqui, para receber o seu corpo glorificado e daí entrar na eternidade. Tá bom, irmãos? Mas os anjos caídos aqui vão ser julgados também. Mas quem são esses anjos caídos? Não são os demônios que caíram com Satanás, não. Satanás já está no lago de fogo, os demônios já estão condenados. Esses anjos aqui são aqueles que estão presos nesse momento no Tártaro, que eu falo muito no estudo bíblico sobre isso, são aqueles que abandonaram o seu estado original, tiveram relação com as mulheres, nasceram em gigantes, então esses estão presos e vão sair do Tártaro, então, para serem julgados aqui e lançados no lago de fogo. Por que, pastora? Eu estou ficando sem ar, do tanto que eu estou falando. Por que Deus já não condenou eles junto com os outros demônios? Por que o diabo continuou solto e esses anjos que tiveram relação com as mulheres foram presos? Porque esses anjos, provavelmente, o que a gente entende na teologia é o seguinte, irmãos, que eles tinham, na sua hierarquia de anjos, eles tinham um alto nível e eles tinham um poder, um certo poder grande, que se eles ficassem soltos na terra, junto com esses outros demônios, provavelmente, talvez, né, eu não posso afirmar 100%, mas é o que a gente aprende estudando um pouquinho, que eles teriam talvez destruído toda a população da terra. Porque eles tinham um certo poder, uma certa autoridade que esses outros não tinham. Tá? Então Deus prendeu eles. E eles vão sair do Tártaro, então, para serem jogados no lago de fogo. E vão antes participar do julgamento do trono branco. E aí, então, nesse mesmo tempo, assim, que está acontecendo o julgamento, Deus vai estar renovando a terra e o céu. Renovação da terra e do céu com fogo. Por quê? Porque o céu foi contaminado com o pecado de Satanás, quando ele se rebelou contra Deus, e ele está então no segundo céu, que é as regiões celestes, né, que ele está. Esse céu precisa ser purificado para tirar toda a influência do mal. Então Deus vai queimar. Em 2 Pedro 3,8 diz que as coisas estão sendo entesouradas para fogo. Deus vai queimar. A primeira vez Deus purificou a terra com água, que foi no dilúvio. Agora Deus vai purificar com fogo. Então vai ser aqui nessa época.
a mesma época do julgamento do trono branco, vai ser a renovação ou a purificação, podemos dizer assim, da terra e do céu. No céu, porque é onde o diabo está agindo nesse momento, não estou falando do céu morada de Deus, mas estou falando no céu onde ele habita, né, as potestades do ar. E na terra, por causa do pecado de Adão, por causa do pecado do homem, a terra foi contaminada, a terra geme, a terra está clamando por redenção. Então a terra vai ser purificada também. Deus vai purificar com fogo, tanto o céu quanto a terra. Tá, irmãos? E aí, então, diz aqui, que foi o versículo que nós lemos. Lá. Bom, mas eu vou ler primeiro 2 Pedro, para não confundir teus pensamentos aí. 2 Pedro 3. Não é o 3. Peraí. Está sendo entesourada para o fogo. Eu confundi com o outro versículo, irmãos, mas espera aí que eu já acho. Se eu não achar, eu te falo no final aqui que eu procuro e acho. Porque eu não tinha marcado esse aqui. Aqui, é o 3 mesmo, 2 Pedro 3, só que eu falei o 8 é o 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então nós sabemos que a terra e o céu vão ser purificados com fogo, e aí, depois dessa purificação, então, da terra com fogo, onde Deus vai destruir toda a influência do mal, toda a influência do pecado, toda a influência que Satanás deixou, vai ser eliminado aqui, nessa hora, com esse fogo, fogo de Deus, fogo purificador. Então daí vai ser aquilo que nós lemos lá no início da mensagem, o novo céu e a nova terra, que é Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nós já estamos muito adiantados no tempo, então eu não vou ler tudo aqui de novo, mas nós lemos no início. Então o que é que vai acontecer? Deus vai purificar a terra e o céu com fogo. E depois dessa purificação, então, desce a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É a cidade santa. É a cidade que Deus preparou para os salvos, que está lá na glória nesse momento, que é a Nova Jerusalém, que nos explica ali, a partir do versículo 9, até o versículo 27, está nos falando as qualidades, como é que é essa Nova Jerusalém. Vou ler só um pouquinho para você imaginar. E me transportou em espírito, 10, até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E aqui começa a dizer então das muralhas, das 12 portas, das pedras preciosas que é feita essa cidade. Então essa cidade, Nova Jerusalém, vai descer do céu no momento, depois que a terra for purificada. E aí, meus irmãos, começa a eternidade. Tá? Porque eternidade é uma coisa que não tem fim. Claro, nós estamos num tempo que agora é o nosso tempo, Cronos, o tempo de Deus é o Kairos, mas a eternidade vai ser daí aquilo que Deus tinha planejado lá no início, para Adão, e Adão perdeu porque pecou. Então vai voltar, a terra vai voltar a ser aquele Éden que Deus tinha planejado, onde Adão estava.
e com a cidade santa agora no lugar onde hoje é a Jerusalém terrestre. Tá? Então essa cidade vai descer, gloriosa, linda, maravilhosa, preparada para nós os salvos. Só que toda a terra foi transformada, então toda a terra vai ser um jardim lindo, maravilhoso, igual o que Deus tinha preparado para Adão e Eva, que eles perderam. Então daí você pode dizer, pastora, mas você falou tudo isso. Onde é que nós vamos morar? Aqui na terra. Tá, irmãos? Quem sabe você diga assim, ai pastor, hoje você destruiu a minha ideia de ir para o céu. Não destruí, não. Porque daí o céu vai estar aqui na terra. Tá, irmãos? Entendam isso. Nós não vamos estar lá no céu, terceiro céu, morada de Deus. Porque a Nova Jerusalém vai descer para cá. Jesus já purificou essa terra. E diz que o próprio Deus vai estar aqui conosco. Então, aonde que nós vamos morar na eternidade? Aqui na terra. Como Deus tinha planejado para Adão. Porque Deus criou a terra e deu de presente para o homem. Então nós vamos morar na terra. Só que salvos, glorificados, daí ninguém mais vai pecar. Satanás nunca mais vai ser solto, não vai mais existir pecado. Daí vai ser aquele jardim do Éden que Deus tinha planejado antes para Adão. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Tem gente que está me olhando com uma carinha assim de não entendi nada. Olha só. Céu, literal. Nós vamos morar os 7 anos. Tá? Depois nós descemos com Jesus. Mas isso não significa que nós não vamos ter livre acesso entre terra e céu. Nós vamos ter o corpo glorificado. Nós vamos poder estar aqui e ir lá no céu. Depois, quando a Nova Jerusalém descer, o próprio Deus desce e nós vamos estar morando aqui. E como será essa vida na eternidade? Nós vamos trabalhar nessa nova terra, assim como Adão trabalhava no jardim do Éden. Adão deu nome para os animais, Adão cultivava a terra, Adão, ele cuidava de tudo que tinha no jardim do Éden. É o que nós vamos fazer depois na nova terra. Então no final vai existir 7 coisas novas. Novo céu, nova terra, novo povo, nova Jerusalém, novo santuário, nova luz, porque não vai mais precisar de sol, Jesus vai ser a luz, e o novo paraíso. Então nós vamos morar no céu, sim, mas vivendo aqui na terra, porque o próprio Deus vai vir morar aqui conosco, como ele morava com Adão e Eva no jardim do Éden. Ficou entendido, irmãos? Amém? Agora eu vou respirar, que eu fiquei sem voz, porque eu queria falar ligeiro, né, ainda. Entendido então, irmãos? E nós teremos funções, tá, irmãos? Deus não gosta de preguiça, Deus não gosta de ociosidade. A gente fica lá, vou dar uma volta por aí no mundo. Não, nós vamos ter trabalho. O que vai ser, eu não sei. Mas nós vamos ter trabalho, assim como Adão tinha lá. Só que o trabalho já não vai mais cansar. Nós não vamos mais dizer, ai, que canseira. Trabalhei demais. Vai ser prazeroso. Amém?